Fim de ano chegando, as luzes piscando pelos prédios da cidade e um outro sinal também começa a aparecer: o aumento de reclamações nos grupos de moradores. É música alta, visitas demais, uso intenso das áreas comuns e até fogos de artifício. As confraternizações de dezembro movimentam os condomínios, mas também levantam aquela série de dúvidas, né? O que é permitido, o que ultrapassa o limite. E aí, para ajudar a esclarecer essas principais regras e evitar conflitos, mais uma vez, Alessandra Bravo, muito bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Alessandra. Existe um limite legal de barulho permitido durante as confraternizações nos condomínios? Bom, vamos dizer que durante agora, essa época festiva, o limite que antes a gente sempre fala, que é das 22 até as 8 da manhã, né? Ela fica um pouco mais flexível, tendo em vista que, querendo ou não, as confraternizações acabam indo até meia-noite, 1h da manhã, mas claro, com a devida cautela, nada que extrapola também, porque temos pessoas que não... como é uma coletividade, temos pessoas que não participam, não fazem festividades por várias questões, né? Tanto familiares ou religiosas, mas sim, acaba tendo uma certa flexibilidade. Até o próprio condomínio acaba fazendo festas internas, vai ter confraternização, é uma coisa assim, mais... aquela época natalina, né? Aquela questão festividade. E aí, Agora tem risco de multa, por exemplo? Dentro dos limites aí legais, o que a Assembleia, por exemplo, pode definir sobre isso? Alguma regra específica para fim de ano? Sim, normalmente tem condomínios que não permite, por exemplo, a locação das áreas de gourmet ou salões de festas, especificamente porque tem condomínio que extrapola, né? Não só na questão de algazarras, mas também a questão de sujeira, volume, quantidade de pessoas que ultrapassa o limite permitido, acaba utilizando as áreas do condomínio, se jogando em piscina, já tive casos de pessoas se jogando em chafariz e por aí vai, né? Então, para evitar, tem condomínio que já não deixa ninguém utilizar. Tem condomínios, por exemplo, que já fazem o quê? Para utilizar tanto no Ano Novo quanto no Natal, é comunitário. Então, todos que quiserem descem com um prato, né? E aí todos participam, mas somente as pessoas do condomínio. E tem condomínios que locam, porque tem espaço, às vezes é mais afastado, vamos dizer, de piscina, torre e tal, então não tem um barulho exacerbado, e aí o horário também amplia. Mas, claro, multa sempre, advertência, caso extrapole. Isso tem que estar tanto no regulamento interno ou definido em assembleia. E a gente sabe que dezembro, férias escolares, período de fim de ano, aumenta, né, naturalmente a movimentação no condomínio. O síndico pode eventualmente definir alguma regra diferente para piscina, para churrasqueira, nesse período específico? É bem importante a sua pergunta, e isso eu tenho que deixar muito claro, não é o síndico, é sempre a assembleia em regulamento interno. Por que eu falo isso? Porque sempre depois a culpa é do síndico, é o síndico que fez, é o síndico, não. É uma coletividade, então sempre levar para que todos decidam em conjunto. E sim, pode, piscina, por exemplo, limitar um visitante ou não ter nenhum visitante, especificamente porque, querendo ou não, é o condomínio que limpa, o condomínio que tem todo aquele valor embutido e acaba trazendo outras pessoas. Mas nós temos, assim, condomínios que proíbem, outros colocam catraca, facial. Então, academia. Nessa época, nós temos muitas pessoas visitando outras, então temos muitos visitantes também dentro do condomínio. Então, precisa, sim, delimitar a pessoa que vai utilizar a área comum, se pode ou não. E também temos a questão das hospedagens, né? Por tempo, né? Que temos também, para esse período, pessoas que vão visitar outras e acabam se hospedando em condomínios que, porventura, às vezes não pode e acaba querendo se utilizar também daquela área. Então, isso tudo tem que estar no regulamento interno para delimitar advertências e multas. Aliás, você levantou... Desculpa, Sandra, pode falar. Não, pode seguir. Não, que eu tô pensando aqui nesse vai e vem, né, do fluxo de visitantes, os tipos de cuidados e também pensando em algum tipo de dano que esse movimento, né, e convidados possam cometer, por exemplo, em áreas comuns, né? Aí quem que pode responder por isso?
quem responde por isso sempre é o proprietário da unidade, independente se foi o seu inquilino, se foi um visitante, se é uma visitante que está um tempo, não vai ficar uma semana, 2 dias, como também ficou 1 hora, é sempre o proprietário. De danos, eu já tive, por exemplo, pessoas que chegaram embriagados, visitantes, e urinaram na área comum. Eu já tive, na época de carnaval, lembrando que a gente começa o Natal e se estende até o carnaval, né? De pessoas utilizando, mandando a festa da rua para dentro do condomínio. Então temos várias questões. Temos também danificação, como eu disse, do chafariz, que acabaram urinando, jogando cerveja, bebidas alcoólicas no chafariz. Você tem toda a limpeza daquele local. Pessoas também que acabaram jogando comida sai de dentro do condomínio, do salão de festas, e acabou indo para o jardim, recolhendo flores do jardim, achando bonito para levar para casa, e por aí vai. A criatividade humana, ela é infinita. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta da Cida aqui do Botafogo. A gente estava falando sobre fogos de artifício. Aqui em Campinas eles são proibidos, né? Amém. E aí os síndicos podem e devem avisar isso também, né? Sim, já tive um condomínio que teve uma criança, para não falar outro nome, né? Que desceu e jogou na frente do condomínio, foi parar na palmeira e começou a pegar fogo. E aí todo aquele imbróglio, né? Era uma coisinha bobinha aqui, e claro, não deve risco, realmente. Né? É um risco, colocou a coletividade, poderia ter corrido coisa pior, né? Então, assim, não pode utilizar nem próximo ao condomínio, nem dentro do condomínio, e de preferência não utilize. Os animais agradecem. Né? Lembrando que aqui em Campinas dá multa. Ainda bem. Devia ser em todo lugar, né? Agora tem outro detalhe aqui, por exemplo, seria permitido filmar as áreas comuns, postar imagens de outros moradores em festa? Você tá dentro da festa, tá fazendo uma selfie, alguma coisa assim. É delicado ou isso. Ou quem tá incomodado, né, também, Felipe, do lado de fora, e faz aquele registro pra compartilhar com todo mundo aí o desagrado. Não, na verdade aí entra a questão de proteção de dados, né? Claro, não pode ser filmada, a não ser que você esteja cometendo um crime, né? Aí sim, para poder qualificar quem estava fazendo, mas de outra forma não. A pessoa, o morador desceu, filmou que estava cometendo um ato ilícito ali, por exemplo, jogando bebida na área comum ou urinando, ok, você vai mandar para quem? Para o corpo diretivo, no caso o síndico, né? Ou subsíndico, ou quem ficou determinado ali no condomínio para tomar as providências. Nada de jogar no grupo oficial do condomínio. Lembrando que o grupo oficial de WhatsApp do condomínio é o que o síndico não participa, e é onde todo mundo faz aqui, né? É o tribunal de inquisição. Nesse daí, nunca, jamais, de forma alguma, que isso dá processos sérios, tá? Aí as pessoas que estão ali na festa, elas querem bater foto, não batendo da área comum, que qualifica aquele condomínio, que tem como você saber, é o condomínio X. Claro, bater foto todo mundo vai, mas não que uma foto que na frente do condomínio, estou no condomínio tal, até por questão de segurança da própria pessoa. Lembrando que, né, as pessoas que estão ali para querer assaltar, nesse período tem muito sequestro relâmpago, elas olham o próprio Instagram das pessoas que postam onde é que estão, em tempo real ainda. Exatamente. Agora, o que vale pensar, né, que dá para resolver numa mediação interna para não chegar a um extremo de ter que chamar a polícia? Bom, temos vários casos, né, que infelizmente às vezes é obrigado, não tem jeito. Sempre ter uma pessoa... Tem condomínios que proíbem a questão de utilização de bebida alcoólica, às vezes quando sabe que vai ter balbúrdia, determinada quantidade de pessoas também, proibir a entrada quando ultrapassa. Começou com exacerbar o barulho já por umas 9, 8 horas da noite, sabe que o negócio vai longe. Já chegar ali, já tentar conversar, mediar, ver quem é mais centrado, já explicar. E se caso ver que a coisa vai começar a ter maiores problemas, infelizmente já tem que, nesse caso, já tentar chamar o 90. Normalmente, nessas épocas natalinas, quando a gente chama o 90, eles não entram dentro do local, né? Eles pedem para chamar o responsável, para tentar apaziguar. A maioria das vezes dá certo. O problema é quando o álcool já tá na cabeça. Então, quando vê que a coisa já começa a extrapolar, música, muita algazarra, saindo de dentro dos locais específicos, salão de festa ou área gourmet, já é hora de começar a tomar uma posição. Acho que o que resume tudo isso que nós estamos falando é a mensagem aqui do nosso ouvinte Ramos. Moro em condomínio, felizmente de pequeno porte. Acho que a educação, tão vilipendiada em tempos atuais, deveria se sobrepor sempre. O desrespeito nasce
ápice da falta da tão desejada educação, eu acho que é isso. E acrescento bom senso. Bom senso. Alessandra Bravo, especialista em direito condominial, muito obrigada pelas orientações e até uma próxima. Eu que agradeço. Até. Repórter CBN.